Olá, meu nome é Rocha e eu vou trazer para vocês essa matéria de história sobre a Reforma Protestante. Então vamos lá, o que foi a Reforma Protestante? Foi um período no século XVI em que houveram diversas tentativas de reformar a Igreja Católica. Tais tentativas que acabaram resultando no surgimento de novas religiões, novas doutrinas cristãs. Você deve estar se questionando. O que levou essas pessoas a questionarem a grandiosíssima e tão soberana Igreja Católica, que concentrou tanto poder durante a Idade Média? Então, existem alguns antecedentes, tanto políticos quanto econômicos e culturais, e eu vou listar eles aqui para vocês. Primeiro, os antecedentes políticos. Quais foram? Como eu já disse, a Igreja Católica concentrava muito poder, e com o fim da Idade Média e o início do século XVI, o poder que costumava estar muito desconcentrado, espalhado na mão de muitos nomes, voltou a se concentrar. Começou a surgir os primeiros estados nacionais, como Portugal e Espanha, e alguns monarcas na Alemanha, na França e na Inglaterra também estavam voltando a concentrar o poder. E tais monarcas, essa nobreza, essa nova nobreza mais forte que surgiu no século XVI, começava a se sentir incomodada com a presença da igreja e com os poderes políticos que a igreja tinha sobre o seu povo e sobre essas regiões. Agora, os aspectos econômicos também estão ligados aos monarcas. Esses monarcas eles começaram a concentrar terras novamente, começaram a querer ter grandes porções de territórios, porém a igreja, durante o século XV, não só acumulou poder, como acumulou terras, onde se diz que a igreja foi a maior senhora feudal da Idade Média. Então, nesse período já existia uma concentração enorme de terras na mão da igreja, terras essas que eram de desejo dos monarcas. Mas um interesse econômico, agora, partindo dos burgueses, havia na questão de que a igreja proibia a usura. O que era proibir a usura? A igreja proibia a realização de empréstimos, ganhos de capital sobre o dinheiro. Então, por quê? Por que a igreja proibia isso? Porque o ganho dentro de um empréstimo você ganha com o tempo. Quanto mais tempo você empresta, mais tempo você ganha. Só que a igreja católica considerava que o tempo pertencia a Deus. Então você não podia utilizar esse tempo para se enriquecer e para ganhar em cima dos outros. E a igreja condenava e proibia a usura, algo que era de grande interesse dos burgueses, que começavam a surgir também no século XVI, com o início dos burgos e as cidades crescendo cada vez mais. Por fim, já nos aspectos culturais, a gente vê no início desse período o começo do Renascimento. Renascimento qual tinha como valor o antropocentrismo e não mais o teocentrismo. Ou seja, agora o homem estava no centro e não mais Deus, não mais a igreja. Então começava a se iniciar um ambiente mais propício a se questionar o porquê de tanto poder, o porquê da fé estar tão relacionada à igreja e não mais ao homem. Então, juntando todos esses aspectos, você vê que já você começava a instaurar um ambiente, um ambiente favorável a esses questionamentos que virão a acontecer no século XVI. Entendido esses antecedentes, vamos para o primeiro grande movimento protestante, que é o movimento luterano, ou o luteranismo. Vale ressaltar que Lutero não foi o primeiro protestante, não foi o primeiro reformista, assim dizendo, já existiam ideias reformistas que apareceram antes mesmo de Lutero, porém Lutero foi o símbolo, foi o pai desse primeiro movimento protestante, e então ele leva muitos créditos, é claro. Então, o primeiro movimento protestante foi o movimento luterano. Quem foi Lutero e o que ele fez? Lutero foi um menino que nasceu na Alemanha, na zona rural. Seus pais tinham interesse que ele se tornasse funcionário público, já que uma carreira pública traria mais estabilidade econômica para sua família. Porém, na sua juventude, ele começou a cursar teologia, onde também acabou entrando para o clero e foi ordenado monge agostiniano. Após se formar, ele dividia seu tempo entre aulas na Universidade de Wittenberg, que é a cidade onde ele morava, e pregações na igreja do Castelo de Wittenberg. Então, ele era tanto um estudioso da teologia, como também um pregador e um membro do clero. Durante seus estudos na universidade, Lutero começou a identificar pontos de discordância com a Igreja Católica.
tais pontos que se tornaram as 95 teses. E não só as 95 teses, mas também outras 25 obras escritas por Lutero, com conteúdo no qual ele criticava a Igreja Católica e indicava pontos que ele acreditava que deveriam ocorrer mudanças e pontos também, coisas que deveriam acabar na Igreja Católica, corrupções e diversos problemas identificados por ele. Pode-se dizer que Lutero ainda não era tão famoso, não era um membro tão influente do clero e dos estudos teológicos. Então, nesse momento, Lutero ainda não era tão famoso assim. Aquela ideia de que ele pregou as teses na igreja e a partir dali ele se torna famoso, as pessoas começam a segui-lo, não é bem verdade. A sua tese ela foi sim pregada na parede da igreja, mas ele começa a se popularizar no momento que esse texto chega na mão dos nobres e monarcas alemães. Esses monarcas se sentem muito identificados com o que é defendido por Lutero, e assim o seu texto começa a ficar famoso, quando ele começa a passar de mãos em mãos aos monarcas, e esses monarcas começaram a compartilhar, e assim eles pregavam esses textos nas igrejas de suas cidades. Ele chegou a ser pregado em Leipzig e em diversas outras cidades importantes alemãs. Por fim, diante dessa popularidade, o Papa se viu na necessidade de responder a todas essas críticas da Igreja Católica e ele emite a bula Exsurge Domini. Me perdoe se a pronúncia estiver errada, não sei muito bem falar latim. Mas nessa bula ele contraria 41 pontos do que é falado por Lutero, ou seja, ele não contraria todas as 95 teses. E após a emissão dessa bula, ele convoca Lutero para ir para Worms, uma cidade na Alemanha, em que ele participaria de uma assembleia, na qual se esperava que ele negasse tudo o que ele disse em suas obras. Dizem que quando Lutero chegou a essa cidade de Worms, ele estava um pouco amedrontado, um pouco com medo da Igreja Católica, e a igreja começou a se sentir otimista, achando que estavam silenciando mais um reformista, não seria grandes problemas para ela. Porém, no dia da assembleia, Lutero chega e nega veementemente tudo o que a igreja esperava. Ele acaba reforçando tudo que é dito em seus livros. Primeiramente, ele defende que suas teses foram bem recebidas até por aqueles que discordavam delas, e dizendo que alguns discordavam apenas parcialmente das suas 95 teses, como por exemplo o próprio Papa, que discordou apenas de 41. Na sua segunda defesa, ele diz que ele não poderia negar o que ele diz, pois negando o que ele diz, ele só estaria contribuindo com toda a tirania da Igreja Católica naquele período, ele estaria contribuindo com tudo que havia de errado dentro da Igreja. E por último, ele defende que ele não estava fazendo nada de errado segundo a Bíblia, que se os clérigos conseguissem provar que o que ele estava fazendo estava errado segundo a palavra de Deus, ele negava tudo o que estava dizendo. E claramente os clérigos não conseguiram provar isso, e ele não negou. Ele não negou nem um pouco do que ele disse em suas Com o fim da Assembleia, se emite o Edito de Worms, um documento que delimita que qualquer pessoa que compartilhasse das ideias de Lutero, até mesmo o próprio Lutero, seriam encarcerados e receberiam punições disso. Então, temendo pela sua vida e sua liberdade, Lutero foge rapidamente para o castelo de Wartburg, com a ajuda do príncipe Frederico, dono desse castelo, e por lá ele vive um certo tempo com o codinome de Cavaleiro Jorg. Ele finge ser um cavaleiro e vive naquele castelo, e durante esse período ele acaba traduzindo a Bíblia, que antes só tinha em latim, grego e hebraico, traduzindo para o alemão, uma língua mais acessível a todas as pessoas, que era um dos pontos que ele defendia bastante. Então, usando seus conhecimentos de latim, grego e hebraico que ele aprendeu na Universidade de Wittenberg, quando ele cursou teologia, ele acaba traduzindo a Bíblia para o alemão. Contrariamente ao Edito de Worms, as ideias de Lutero se tornaram cada vez mais famosas, se replicaram muito mais
sobre a Alemanha e sobre os nobres que viviam lá, não só na Alemanha, mas como a Europa como um todo. E assim, aos poucos, vários nobres, vários monarcas começaram a se converter para o que era defendido por Lutero. Então, igrejas luteranas, igrejas protestantes começam a ser formadas, sobretudo na Alemanha. O próprio príncipe Frederico, que acolheu Lutero, também se converte, obviamente. E a igreja de Wittenberg é a primeira igreja protestante da Europa. Ou melhor, a igreja de Wittenberg se torna a primeira igreja protestante da Europa, já que ela anteriormente era uma igreja católica. E aí você pode ver agora na imagem a Catedral de Wittenberg, na qual Lutero pregava e depois continuou pregando quando ela se tornou luterana. Agora, com a religião luterana fundada, vamos saber quais são as características do luteranismo. A primeira característica é que a Bíblia é a única fonte de fé. Ele não acreditava em nada além da Bíblia. Não acreditava em santos, não acreditava na infiabilidade papal e somente na Bíblia. Que o homem deve acreditar somente na Bíblia, em nada mais. Que a sua fé provém da Bíblia. Segundamente, ele defendia que a salvação só se dava pela fé. A Igreja Católica pregava que a salvação se dava por penitências, por indulgências, por atos de caridade. Porém, Lutero falava que não, somente pela fé, apenas a fé salva. A graça não é dada pelo homem, a graça é dada por Deus, ou seja, você não precisa fazer doações, você não precisa fazer atos de caridade, você não precisa fazer penitência. A graça não é o homem, e sim Deus que dá essa graça. Um ponto muito importante e que agradava muitos nobres, que não concordavam muito com fazer penitências, doações e caridades. O terceiro ponto, e muito importante para a popularização do luteranismo, é os cultos simples em línguas nacionais. Na Igreja Católica, os cultos eram muito elaborados, com cantos gregorianos, cantos épicos, ritos, vários ritos épicos. O luteranismo não, ele adota uma política de culto simples, em língua nacional, já que a Igreja Católica realizava o culto em latim, o culto luterano agora é na língua nacional, e se tornando o luteranismo algo muito mais popular, muito mais próximo do fiel do que os cultos católicos. O quarto ponto, e muito importante também, é o fim da economia da salvação. O que era a economia da salvação? Era toda essa política de venda de indulgências. Indulgências era nada mais, nada menos que um documento emitido pela igreja em que você pagava um certo valor e você comprava a sua salvação, o seu lugar no céu. Ou seja, você poderia comprar sua salvação, não importasse o que você fizesse durante sua vida. Você poderia cometer 1 milhão de adultérios, matar quantas pessoas você quisesse. Se você comprasse um documento emitido pela igreja, obviamente um documento muito caro, que era comprado somente por nobres, você conseguia garantir que você estava salvo da punição eterna, punição divina. Junto com essa economia da salvação, existia também a venda de relíquias por parte da igreja. A Igreja Católica vendia diversas relíquias, obviamente falsas, em troca de promessas de que a vida dessa pessoa melhoraria, que traria curas e prosperidade para a vida das pessoas. Chegava a ser vendidos pedaços da cruz de Jesus, pedaços das roupas de Jesus, ou a coroa de espinhos usada por Jesus durante a crucificação. Algumas coisas bem esdrúxulas, mas que as pessoas acreditavam, já que vinham da igreja e a suprema e infalível Igreja Católica. O quinto ponto, e muito importante também, é a crítica e o fim do celibato e a hierarquia religiosa, ou seja, não existe mais essa ideia de que o padre não pode mais casar, o padre não pode ter mais esposas, e também o fim dessa hierarquia religiosa em que existe padre, bispo, arcebispo, e toda essa hierarquia se cai por terra durante o luteranismo. E obviamente também porque a igreja luterana não é centralizada, então não existe mais essa necessidade de hierarquia, não existe uma igreja acima da outra, igual existe na igreja católica, que todos respondem à igreja de Roma e todos respondem ao Papa. Como o luterano não tem essa centralidade, o luteranismo são igrejas locais, igrejas comunitárias, não existe também nem a necessidade da existência dessas hierarquias. Outro ponto de mudança é o fim do culto aos santos. Lutero defendia que a criação e o uso dos santos por parte da igreja era muito mais uma tentativa de agradar os primeiros católicos, que anteriormente eram pagãos, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, uma forma de acostumar e receber esses novos fiéis de forma mais fácil, porque estavam acostumados a cultuar diversas divindades. Agora existe um Deus só, mas você pode cultuar diversos santos, o que defendia Lutero, obviamente.
Não estou aqui dizendo que isso é verdade, que é a verdade universal. Não estou aqui para questionar a espiritualidade de ninguém. E somente dizer o que Lutero defendia. Mas era um dos pontos defendidos por Martinho Lutero. Por fim, mas não menos importante, o livro Estudo e Interpretação da Bíblia. Naquele período, praticamente somente o clero possuía Bíblias. A Bíblia era escrita apenas em latim, hebraico e grego. Então eram pouco acessíveis aos fiéis, que normalmente só falavam a língua nacional. Então, na Alemanha, as pessoas normalmente só falavam alemão, na França só se falava francês, na Inglaterra só se falava inglês. Poucas pessoas conseguiam ler em latim, ler em grego ou ler em hebraico. Então, a Bíblia era muito pouco acessível. Agora, com a tradução em alemão feita por Lutero e o início, o surgimento da prensa de Gutenberg, que popularizou muito o acesso à Bíblia, né? Agora que era possível imprimir em larga escala, se aplicou o livro Estudo e Interpretação da Bíblia. Cada fiel pode ter a sua Bíblia e fazer sua interpretação, fazer seu estudo, não somente o clero e os padres. Um ponto que não está escrito aqui nesse slide, mas é algo que agradou muito aos nobres e aos burgueses, ou seja, as classes mais altas, foi que agora a igreja luterana não condenava a usura, então eles estavam dentro das leis divinas para aplicar os seus empréstimos e ter seus ganhos sobre o capital. Há de se pensar também que com esse rompimento da Igreja Católica, também todas as terras que pertenciam à Igreja, todos os impostos que a Igreja cobrava, os dízimos, né, que antes iam para Roma, agora não pertencem mais a Roma, nem esse dinheiro, nem essas terras. Então foi algo que agradou muitos monarcas que agora conquistaram novas terras e estão na posse desse dinheiro que antes pertencia à Igreja, essa riqueza inestimável pertencente à Igreja Católica. Dadas as características da religião luterana, vamos para as polêmicas. Quais são? A primeira é a briga entre os luteranos e os anabatistas. Os anabatistas foram pessoas que tiveram contato com as ideias de Lutero, porém eram pessoas de classe mais baixa, os camponeses, pessoas que não possuíam terras. E com toda essa ideia de revolta e rebelião contra a Igreja Católica, os anabatistas de fato começam uma revolta camponesa, em que eles queriam tomar as terras que pertenciam à Igreja Católica. Porém, essa ideia não é bem recebida pelos nobres que, que, que se apropriaram dessas terras que antes pertenciam à igreja e agora não queriam abrir mão delas e passar para os camponeses. Então, Lutero, que estava muito aliado aos nobres e às classes mais altas, defendeu os nobres e reprimiu fortemente essas rebeliões anabatistas que surgiram, sobretudo na Alemanha. Então, Lutero foi contra os seus próprios seguidores, pessoas que abraçaram, teoricamente, a sua própria ideia. Agora, por último, uma polêmica que naquele período, no século XVI, não era tão polêmico assim, já que perseguições religiosas era algo bem comum, feita tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Protestante. Porém, a Igreja Protestante e a Igreja Luterana inicia-se também uma política de perseguição aos católicos. Porém, sobretudo, a Igreja Luterana Alemã não só inicia a perseguição aos católicos, porém uma perseguição antissemita, uma perseguição contra os judeus. E essa polêmica se torna um pouco mais pesada e um pouco mais triste de se pensar quando se trata de um país que no futuro vai sofrer fortemente também, novamente, com o antissemitismo, com o Hitler e o seu Terceiro Reich. Enfim, agora entendido o luteranismo, vamos para o próximo movimento. Talvez um movimento até maior e mais forte, o calvinismo. É preciso entender que o calvinismo ele é posterior ao luteranismo, porém contemporâneo. O próprio João Calvino, fundador do calvinismo, ele já se encontrou com Lutero em algumas ocasiões durante sua vida. Quem foi o que fez João Calvino? João Calvino, em sua juventude, iniciou o curso de teologia. Lá teve seus primeiros contatos com os textos e as ideias de Lutero, porém não se converteu naquele momento. Acabou trocando de curso, foi estudar Direito em outra cidade, cidade de Orleans, na França. E com o fim do seu curso ele se muda para Paris. Em Paris ele se torna amigo pessoal do reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cop, o qual os dois se convertem para as ideias de Lutero. Eles entram em contato com essas ideias, se convertem, se tornam grandes
líderes protestantes na cidade de Paris. Porém, com o início da perseguição aos protestantes na França, João Calvino se vê com a necessidade de se exilar. Ele se exila na Basileia, na Suíça, onde ele dedica seu tempo aos estudos. E diante desses estudos ele acaba publicando sua primeira obra voltada para a teologia, a instituição da religião cristã. Após a publicação desse livro, ele adquire uma certa fama e ele chega a Genebra para liderar paróquias luteranas. Na Suíça, o luteranismo já é algo legalizado, já é algo permitido, o protestantismo. Então ele chega em Genebra para liderar essas paróquias como um líder religioso. Porém, acaba sendo expulso por ser muito radical. É preciso entender que as ideias de Lutero ela prevê uma reforma na igreja e não uma criação de uma nova igreja. A igreja luterana é tratada como uma igreja reformada e não como uma nova igreja. Já João Calvino ele quer criar uma nova igreja. Ele tem ideias muito mais fortes que a ideia de Lutero. Enfim, ele acaba sendo expulso dessas paróquias. Após essa expulsão, ele volta para a França e começa a liderar paróquias luteranas na França, apesar da ilegalidade. Ele começa a liderar algumas paróquias na França. Depois de um certo tempo, Genebra começa a passar por alguns problemas. Um cardeal que assumiu o poder lá acabou tentando restaurar o catolicismo na cidade. Então, os líderes políticos pensaram que uma pessoa, de certa forma radical, uma pessoa de um pulso um pouco mais firme, seria o ideal para reprimir essas tentativas do cardeal. Então ele volta para Genebra, volta para essas paróquias a pedido das autoridades para impedir essa restauração do catolicismo na cidade. E, enfim, nessa volta ele volta muito mais forte e acaba eliminando muitos inimigos que ele tinha naquela cidade e acaba conquistando total domínio sobre ela. Ele se torna um líder absoluto. Ele adquire não só o domínio religioso, como econômico e político de Genebra. E então, com todo esse poder, ele consegue fundar a igreja que ele tanto queria, uma nova igreja, funda a igreja calvinista, com base nos seus preceitos e nas suas ideias. E a partir disso, Genebra se torna o centro do protestantismo europeu, agora o protestantismo calvinista, e começa a se espalhar cada vez mais e mais, principalmente com a legalização do protestantismo em outros países, como na Alemanha, na Holanda, enfim. Suas ideias começam a se propagar muito mais forte do que as ideias de Lutero. Enfim, agora com a igreja calvinista formada, vamos descobrir algumas das suas características. Aqui na imagem você pode ver a igreja calvinista de Budapeste, uma igreja muito bonita, aliás. E, enfim, vamos para suas características. Calvino pregava a predestinação divina, diferente da igreja católica e diferente de Lutero. Ele acreditava que desde o seu nascimento, Deus já sabe se você será salvo ou não. Depende apenas da vontade de Deus. Então não importa o que você faça durante sua vida, a sua salvação está garantida ou não. Porém, o progresso econômico é um sinal da graça de Deus na sua vida. Então se você está trabalhando e você começa a ter sucesso, você vê que Deus está te agraciando. Então é um sinal que você será salvo. Então você deve trabalhar muito para você ter esses sinais da graça de Deus em sua vida. Portanto, ele acaba defendendo que o trabalho dignifica o homem. Então você deve se dedicar bastante ao seu trabalho, uma vez que você receberá a graça de Deus por meio dele. Agora vamos para a quarta característica. Os frutos do trabalho devem ser reinvestidos no trabalho para o engrandecimento da graça. Ele pregava uma política de austeridade, ou seja, contra a opulência. Você não pode usar o dinheiro do seu trabalho para gastar com coisas fúteis. Você deve sim reinvestir o seu trabalho no próprio trabalho, para você engrandecer a graça de Deus na sua vida. Enfim, esses ideais calvinistas se difundiram pela Europa inteira e adquiriram alguns nomes um pouco diferentes, não calvinistas, em vários lugares. Então, na Inglaterra, eles adquiriram a denominação puritanos, na França, como huguenotes, na Escócia, como presbiterianos e na Holanda, como protestantes. Mas, obviamente, eles se espalham pela Europa inteira, não somente nesses países. Esses países só tiveram um destaque um pouco maior. Depois de ver esses preceitos, esses valores calvinistas, você deve estar se perguntando: nossa, mas Calvino era uma pessoa muito capitalista e pensava muito no dinheiro no trabalho? Não, porque o capitalismo, propriamente dito, não existia naquela época. Mas essas ideias passaram na cabeça de um outro grande pensador chamado Max Weber, que anos depois escreve o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele ressalta e defende que toda essa ética criada
sobretudo pela doutrina calvinista, foi muito importante para o surgimento do capitalismo e toda essa mentalidade capitalista que perdura até hoje na nossa sociedade. Querendo ou não, até hoje nós valorizamos muito o trabalho, até hoje a gente vê o trabalho como algo muito importante na nossa vida, procuramos muito a prosperidade econômica. Obviamente, a maioria das pessoas não procuram prosperidade econômica como um sinal de graça, mas a prosperidade econômica ainda é algo muito procurado na sociedade até hoje. O autor ele usa de argumentos em sua tese o próprio desenvolvimento do capitalismo em certas regiões. Ele alega que em regiões com maior concentração de protestantes acabaram desenvolvendo o capitalismo de forma mais intensa, como por exemplo na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, onde os puritanos são enviados no período da colonização da América. Enfim, entendido o calvinismo, vamos para a última, porém não menos importante, corrente protestante, o anglicanismo. O anglicanismo tem como personagem esse grandioso homem aí, Henrique VIII, colecionador de muitas polêmicas. Quem foi o que fez esse homem, Henrique VIII? Henrique VIII ele foi um monarca da casa dos Tudors e foi o primeiro rei inglês a receber uma educação humanista. Ele falava 3 línguas, era um amante da arte, da música, colecionava instrumentos, colecionava armas. Ele era um renascentista, propriamente dito. Henrique VIII, apesar de todas essas ideias teoricamente modernas e evoluídas, ele também tinha um preceito muito machista. Ele acreditava que sem um herdeiro homem, a dinastia Tudor estava ameaçada. E também a frágil paz existente após a Guerra das Rosas. Acreditava que se caso seu herdeiro fosse uma mulher, ele não conseguiria manter a sua dinastia e também não conseguiria manter a frágil paz existente na Grã-Bretanha. No entanto, no seu casamento com Catarina de Aragão, ele não estava conseguindo ter um descendente homem. Ele teve uma filha chamada Elizabeth I, que chegou a assumir o poder posteriormente. Porém, ele não conseguia ter um herdeiro homem. Ele acreditava que a culpa era da sua esposa, que ele precisava de se casar com outra pessoa. Então, ele começa a ter os desejos de se casar com Ana Bolena, uma mulher que vivia em sua corte. Porém, ele pede ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa proíbe essa anulação do casamento. E Henrique VIII fica um pouco descontente. Porém, é muito importante entender que essa proibição do Papa não foi puramente religiosa. O Papa, naquele período, estava sob a tutela do imperador Carlos V. Carlos V era nada mais, nada menos que tio de Catarina de Aragão. Então, Carlos V influenciou bastante em proibir o Papa de que ocorresse a anulação desse casamento, uma vez que ele queria proteger a sua sobrinha. E, enfim, descontente não só com a negação do seu pedido de anulação do casamento, também descontente com os aspectos econômicos e políticos que eu citei lá no início dos slides, Henrique VIII, ele emite o ato de supremacia, juntamente com o arcebispo da Cantuária, a entidade maior da igreja dentro da Inglaterra. Ele define que o poder divino dado ao rei, obviamente os reis absolutistas naquela época, o poder divino que ele possuía era acima do poder do Papa, e assim ele fundava uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Enfim, é preciso entender alguns aspectos sobre essa fundação da nova igreja, que é o seguinte: Henrique VIII, ele não criou essa igreja do nada. Henrique VIII, como um homem renascentista, um intelectual, ele já havia tido contato com as ideias luteranas e já tinha sido seduzido um pouco pelo protestantismo. O segundo ponto é que se defende que essa igreja não foi fundada do nada, ela não foi fundada em 1534, e sim ela já existia desde os povos antigos que viviam na Grã-Bretanha, os povos celtas, e essa igreja acabou sendo anexada no século IV pela Igreja Católica, com as invasões romanas na Grã-Bretanha, e agora as pessoas estão se separando novamente, estão se tornando independentes da Igreja de Roma, ou seja, essa igreja já existia. Agora, para terminar esse slide sobre a vida de Henrique VIII, vamos para o último tópico. Sobre a acusação de adultério, ele mata sua segunda esposa, Ana Bolena, e se casa com sua terceira esposa, Jane Seymour. Com ela, ele tem o seu filho, Eduardo IV, que esse sim se torna seu herdeiro, e depois dele vem Elizabeth I.
E depois de Jennifer Moore, ele casa com Ana de Cleves, se separa também. Casa novamente com Catarina Howard, se separa também. E por fim, sua última esposa, Catarina Parr. E acaba acumulando 6 esposas. Durante toda a sua vida, ele não só acumulou esposas, como acumulou 72 mil execuções em seu reinado. Ele foi um dos monarcas que mais matou pessoas em seu reinado. Isso se deve também pelo seu declínio físico durante a vida. O rei Henrique VIII, devido a ter muitas esposas, muitos amantes também, ele acaba adquirindo sífilis, e a sífilis, quando não tratada, ela causa demência. Então, no final da vida, Henrique VIII já não batia muito bem das coisas e acabou se tornando um rei muito temperamental, com decisões um pouco exageradas, e acabou executando 72 mil pessoas durante seu reinado. Aqui na imagem você vê a abadia de Westminster, nela se realizaram todos os casamentos do Henrique VIII, os 6. Enfim, vamos ver agora as características do anglicanismo. As crenças são muito semelhantes às católicas. Henrique VIII não mudou muitas coisas, na verdade ele mudou quase nada. Ele não aceita o culto aos santos, obviamente não aceita mais a autoridade papal, e ele se torna o governador supremo da Igreja da Inglaterra. Não só ele, mas também como os monarcas britânicos posteriores. Até hoje são os líderes supremos da Igreja da Inglaterra. O governo britânico, por muitos anos, acabaram perseguindo os católicos, porém também os puritanos, que a gente falou anteriormente sobre a doutrina calvinista. Esses puritanos perseguidos, eles são perseguidos de forma um pouco menos agressiva, em que se perseguem os católicos. Eles acabaram sendo mandados para o Novo Mundo, mandados para as Américas. Esses puritanos acabam indo para a região norte dos Estados Unidos, uma região um pouco pobre, um pouco menos próspera, já que não tinham terras para fazer agriculturas. Porém lá eles começam a desenvolver toda essa sua ideia de trabalho, enfim, desenvolvendo o capitalismo. Hoje sabemos que um dos grandes polos industriais dos Estados Unidos é o norte do território americano. Agora vamos para o último grande tópico do nosso slide, que é a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi o quê? Foi uma tentativa da igreja de frear esses movimentos protestantes. Eles estavam vendo que estavam perdendo muitos fiéis, perdendo territórios, literalmente, dentro da Europa eles perdiam suas terras, e tentaram decidir instaurar medidas e que freassem todo esse avanço protestante na Europa. A Contra-Reforma ela se inicia pelo Concílio de Trento, um concílio convocado numa cidade italiana de Trento, e o Papa convocou vários cardeais, vários membros importantes do clero, para tomar essas decisões de como frear o avanço protestante. A primeira decisão tomada foi a retomada do Tribunal de Santo Ofício. Para quem não sabe, é a Inquisição. Eles retomam a Inquisição e toda essa perseguição aos infiéis. Então, pode-se dizer que essa retomada, essa decisão foi de grande sucesso. Obviamente, é um capítulo muito triste da história da Igreja Católica, a Inquisição, porém foi de sucesso. Conseguiu frear o avanço do protestantismo tanto na França quanto na Espanha, e também com muito sucesso na Espanha e em Portugal também, países que até hoje são majoritariamente muito fortemente católicos. É preciso entender que o Tribunal de Santo Ofício não perseguia somente os protestantes, mas também perseguia judeus e muçulmanos, que se faziam muito presentes na Espanha devido às invasões mouras que ocorreram naquele território durante um certo tempo. A segunda decisão tomada foi a criação do Index. Não vou ler esse nome em latim, obviamente muito difícil, mas o Index ele era um documento que se proibia de ler livros protestantes, ler livros que propagassem ideias infiéis, ideias contra a Igreja Católica. Essa medida ela foi tomada uma medida muito parecida também pelo outro lado. Os protestantes também criaram um Index em que se proibiu a circulação de livros que propagassem as ideias católicas. Enfim, um terceiro ponto também muito importante para a manutenção e o fortalecimento da igreja foram esses dois últimos. O início da catequização dos povos do Novo Mundo e a criação de ordens religiosas, entre elas a principal ordem religiosa, a Companhia de Jesus, os jesuítas. Por que elas estão interligadas? Os jesuítas eles foram massivamente enviados para o Novo Mundo para realizar essa catequização dos povos. Eles se fortaleceram muito. Hoje no Brasil você consegue encontrar diversas instituições jesuítas em várias cidades e estados. E por que isso foi muito importante? Porque eles tornaram esse Novo Mundo, sobretudo a América Latina, massivamente católico, uma base
uma base dos fiéis da Igreja Católica, uma base muito grande dos fiéis da Igreja Católica está localizada nesse novo mundo. Então foi uma jogada, um movimento muito acertado da Igreja Católica, nessa intenção de se tornar mais forte e manter o seu poder de influência sobre o mundo inteiro. Enfim, diante desses três grandes movimentos e o último movimento de contra-reforma, o que a gente pode ver como fica a Europa depois de tudo isso? A gente identifica o fim da hegemonia da Igreja Católica, que antes era extremamente poderosa, se fortaleceu de forma imensa durante a Idade Média. Essa hegemonia ela acaba, a Igreja Católica mantém muita força, porém ela não é mais hegemônica. Muitos territórios como a Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia, Dinamarca já não tem mais a influência da Igreja Católica. E você vê também uma mudança não só da religião em si, mas também com a mentalidade das pessoas, essa mentalidade mais moderna, essa mentalidade de certa forma até capitalista, introduzida pelo calvinismo, em que o trabalho não é mais um castigo de Deus, e sim uma graça dada por ele. Então essa mentalidade que surgiu nesse período, ela é mantida até hoje, e não só em países protestantes, mas no mundo inteiro, e não é mais somente uma mentalidade religiosa, né? Obviamente se torna uma mentalidade capitalista que inegavelmente todos nós temos por crescer em um sistema capitalista. E enfim, a gente vê esse parâmetro de mudanças não só no âmbito religioso, mas também no âmbito moral e das pessoas, do povo europeu e posteriormente do povo do mundo inteiro. Agora, para finalizar, vamos ver um retrato do protestantismo nos dias atuais. Nessa imagem aí que vocês vão ver à sua esquerda é um gráfico, não sei se pode chamar um gráfico isso aí na verdade, mas uma linha do tempo muito interessante que mostra as vertentes protestantes que existem até hoje, quais são as vertentes protestantes que existem hoje e de onde elas foram derivadas. Você vê que saiu do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Existem diversas correntes protestantes que vigoram até hoje. Eu acho que se você contar, se ramificam em 13 vertentes. Então de 3 viram 13 vertentes que hoje já estão muito presentes no Brasil. Algum de vocês que podem estar assistindo esse vídeo professam de alguma dessas fés aí citadas. Enfim, os protestantes se espalharam no mundo inteiro e hoje eles representam 40% dos cristãos no mundo. Ou seja, de 10 pessoas que acreditam na palavra de Jesus Cristo, 40% são protestantes. O protestantismo no Brasil cresce muito enquanto o catolicismo cai. Então os números de católicos estão ficando cada vez menores no Brasil, porém os números de protestantes estão ficando cada vez maiores, tanto no Brasil como na América Latina como um todo. Um reflexo desse crescimento, esse fortalecimento do protestantismo do Brasil, você enxerga no Congresso Nacional. Hoje a gente possui, já faz alguns anos e alguns mandatos, a criação e a manutenção de uma frente parlamentar evangélica, ou melhor, chamada de bancada evangélica. Um grupo de congressistas que defendem ideais que supostamente são ideais evangélicos. Então eles normalmente votam contra pautas de igualdade de gênero, contra pautas de casamento de pessoas do mesmo sexo e diversas outras pautas que são consideradas contra a família e contra a palavra de Deus. Obviamente, as opiniões dessa bancada evangélica não representam o posicionamento de evangélicos. Existem diversos evangélicos que são a favor da igualdade de gênero, diversos evangélicos que são a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Porém, essa parte triste, eu considero triste, da história brasileira, a história dos evangélicos no Brasil, é a criação dessa frente parlamentar evangélica, que defende muitas ideias não só conservadoras, como reacionárias. Enfim, nossa aula chega ao fim. Eu queria agradecer a vocês por assistir. Eu acho que ficou muito grande. Talvez eu deveria ter repartido ela em 3 ou em 4, eu não sei. Perdão. É a minha primeira aula que eu dou nessa plataforma. Enfim, agradeço por ter assistido ela como um todo. Me perdoe pela grande duração e às vezes se eu fui confuso em alguns pontos. E revisem essa matéria, pois é muitos detalhes, muito conteúdo, e esses detalhes são importantes para entender o porquê das coisas acontecerem. Porque não basta só você saber, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Você tem que entender o porquê. Se sem entender esses porquês, não faz sentido. A história não faz sentido sem você ver lógica nas coisas. Enfim, agradeço por tudo e bons estudos.